Bom, meu nome é Rafael, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Venho de uma família humilde e nunca tive acesso ao ensino de idiomas, até porque era coisa que nem todo mundo tinha acesso, até pela falta de informação. Então, com o passar dos anos, na escola, eu fui apresentado ao inglês pela minha professora, Sandra Caldas. Sempre gostei de cantar, então a professora, no ensino fundamental, ela me propôs um desafio. Ela disse: Rafael, o que você acha de gravar para uma apresentação, né, para a escola, o que você acha de apresentar uma música no Dia da Família? Tem que ser em inglês. E eu não sabia cantar inglês, nem muito menos falar inglês. A primeiro momento eu me assustei, até porque eu detestava inglês, não gostava nem um pouco, mas ela me incentivou porque ela sabia que eu gostava de cantar. E aí foi naquele momento que ela trouxe ali um CD, né, um mini system, para dentro da sala de aula, colocou uma música em inglês, What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Era uma música, né, teoricamente conhecida, já tinha ouvido, só que nunca tinha me atrevido a cantar, nem muito menos a entender o que a música, né, significava. E ali ela trouxe um mini system, colocou ali um CD na época ainda era CD, ela colocava e eu transcrevia o que eu estava ouvindo, né, a pronúncia parecida com o português. E depois eu cantava por cima, com a pronúncia parecida, e aí eu fui praticando, e aquilo ali me deu um impulso, porque estava bem próximo ali a pronúncia do inglês, né? Do information que eu estava fazendo. Ensaiei bastante, e no dia da apresentação da família, a apresentação foi um sucesso, os pais, né, ficaram felizes, e foi bem interessante, porque para mim tinha sido um desafio. Sempre fui muito tímido, nunca gostei de me apresentar para público, fazer apresentações, então foi a primeira barreira que eu precisei quebrar ali. Estava acostumado a cantar em igreja, com pessoas conhecidas, então para mim era natural esse tipo de apresentação. Agora, me apresentar para pessoas que eu nunca tinha visto antes já era um desafio grande. Depois daquilo eu tomei gosto, né, por querer aprender um segundo idioma. Mesmo ainda não sabendo qual a importância de aprender um segundo idioma. Não tinha isso muito bem claro na mente. Foi mesmo por gostar ali e por ser algo diferente. Os amigos ficavam: nossa, você fala inglês. Não falava inglês coisíssima nenhuma. Mas só aquela coisa, você acaba tendo uma admiração, né? A pessoa olha e fala: nossa, você fala inglês, nossa, que bacana. Eu até brincava que parecia até um extraterrestre, né? Que era super diferente. Falar inglês era coisa literalmente de outro mundo. E comecei a tomar gosto por aquilo, mas estudar em uma escola particular ou fazer um curso de inglês, vamos colocar assim, nunca foi algo possível, algo talvez fácil de ser realizado por questões financeiras, né? Cursos de inglês têm fama de serem muito caros e não ser para todo mundo. E lá atrás eu fui visitar uma escola com minha mãe, e na época eu me lembro que só o material didático custava ali eu lembro como se fosse R$1.980 no cheque. Isso é muito dinheiro, e na época era muito mais, né? Minha mãe não ganhava nem R$300 na época de salário mínimo, então era literalmente um sonho impossível de ser realizado. E eu fiquei muito triste, ela também consequentemente ficou muito triste, porque era um desejo, acho que todo pai quer investir na educação do filho, quer ter possibilidade de investir na educação do filho. Quando encontra barreiras, né, principalmente financeiras, acredito que eu ficaria, né, como pai, ficaria muito triste se eu não pudesse oferecer para o meu filho quer estudar e eu não consigo oferecer. Mas infelizmente naquelas circunstâncias não tinha outra opção. Ela ficou triste, eu fiquei triste, só que naquele momento eu falei: não, eu vou aprender de qualquer forma. E aí fui atrás de livros, fui atrás de conteúdos, né, da biblioteca da escola, mesmo que fossem rasos, já dava uma base bacana para eu conseguir aprender vocabulário, aprender novas palavras. O desafio mesmo era a pronúncia, né, porque você não tinha com quem praticar. Internet na época era algo de difícil acesso. Eu fui ter o meu primeiro computador com 11 para 12 anos. Quando também recebi o computador, na época internet de escada, foi algo bem interessante, porque eu conseguia ouvir outras pessoas, falar com outras pessoas, testar o inglês, né, a prática. Mesmo estando errado, eu tinha uma certa confiança e me arriscava a falar ali, até porque se eu errasse, estava conversando com alguém que falava inglês, então o máximo que ia acontecer era dar boas gargalhadas. E fui praticando, treinando, e
com o tempo eu fui aperfeiçoando. Mas a parte mais difícil é de fato a fala, porque você tem vocabulário, você tem palavras que você adquire, só que a pronúncia você precisa praticar, você precisa treinar. E era um dos pontos difíceis por não ter com quem praticar. E aí o tempo foi passando, eu permaneci com aquele desejo de querer aprender inglês, de aperfeiçoar, mesmo que de forma limitada, de não ter talvez uma pessoa para poder praticar, coisas que até hoje em dia as pessoas encontram dificuldade, né? Aquele famoso, eu até sei o que significa, sei ler, sei escrever, mas falar eu já tenho uma certa dificuldade. É o que a gente geralmente ouve por aí para pessoas que começam a aprender inglês ou que fizeram um tempo, mas que têm a dificuldade na prática. E é pensando exatamente nisso que na Purple a gente tem benefícios assim diferenciados para quem quer, já me formei e quero manter a prática. Porque inglês, dependendo, né, do seu nível, do nível de fluência que você tenha adquirido, se você não praticar, você acaba perdendo. Então nós temos grupos e clubes de conversação específicos para quem quer manter a prática ali do idioma. E aí eu continuei estudando e tentando aprender o inglês da forma que eu podia, e aí surgiu no meu coração a vontade de me tornar professor de inglês. Cantei, fui cantor, cheguei a gravar CD, na época eu cantava em diversos lugares, mas por algum motivo eu fui direcionado pro ensino. Sempre gostei de ensinar, de ajudar outras pessoas, e aquela professora ela fez uma diferença bem significativa na minha vida quando ela pegou do que eu gostava de fazer, que era música, que era cantar. Ela visualizou a forma de chamar minha atenção, dizer, olha, se você gosta de cantar, você vai gostar de inglês cantando. Foi assim que ela conseguiu despertar isso em mim, e isso é muito da filosofia da Purple, que é pegar o que as pessoas gostam de fazer, né? Os professores, eles vão conhecendo os alunos com o passar das aulas, vão conversando, e nisso o professor ele vai conhecendo um pouco de cada aluno, dos gostos de cada aluno, e vai trazer isso para a personalização das aulas, que é para poder focar naquilo que você gosta de fazer. Porque a gente entende que se você gosta de algo, fica muito mais fácil de você aprender alguma coisa fazendo aquilo que você gosta. Então eu trouxe muito dessa filosofia dessa professora que despertou em mim a vontade de querer aprender algo partindo do que eu gostava de fazer para os nossos alunos, para que eles sintam-se à vontade, tenham a oportunidade de aprender inglês de uma forma tranquila, divertida e para todos, né? O inglês, ele é para todos. O inglês, ele não é só para quem tem dinheiro, ou só para quem quer viajar, ou só para quem quer conseguir um emprego melhor, quer uma promoção de emprego. Não. O inglês é para que gere conexões, para que você consiga fazer novas amizades, para que você sim agregue na sua carreira profissional, mas antes de você ser um profissional, você é uma pessoa. Então você precisa criar conexões, e essas conexões vão te favorecer para inúmeros fatores da sua vida, seja profissional, seja pessoal, porque crescimento é crescimento. E aí eu comecei a estudar mais aprofundado em inglês, coloquei na minha cabeça que eu queria ser professor e entrei ali no ensino médio. Primeiro ano eu disse para mim, eu falei, olha, eu quero fazer um pré-vestibular, porque eu quero fazer letras em inglês. Para que você tenha uma boa nota, né? Geralmente você faz um preparatório ali para conseguir aprimorar os seus conhecimentos e ter uma boa nota na prova para, consequentemente, conseguir uma aprovação legal. E me inscrevi nesse pré-vestibular, um pré-vestibular social, em Vitória, ali na cidade que eu residia. Nesse pré-vestibular eram concedidas 100 vagas todos os anos, para pessoas que não tinham condições de pagar um vestibular, né? Me inscrevi, fui aprovado, e ali com a ideia de quero ser um professor de inglês. Paralelo a isso, eu já estava dando algumas aulas para ver se era de fato aquilo que eu queria. Eu estava ali com 15 para 16 anos, mas já pegava algumas pessoas conhecidas, falando, vou dar umas aulas para poder testar, para ver se é de fato isso mesmo que eu quero para mim. E eu sentia que era aquilo mesmo que eu queria, e fui em frente. Comecei a dar aulas particulares, e aí nesse pré-vestibular eu fiquei estudando durante 2 meses, todas as matérias, né? E tinha os dias que tinham as aulas específicas de inglês, e não tinha a pessoa que tinha se voluntariado para poder dar essas aulas, acabou fazendo outros compromissos e no meio do caminho ficou sem absolutamente nenhum professor voluntário, que eram professores que cediam algumas horas do seu dia durante a semana para poder transferir conhecimento, né? De forma, obviamente, gratuita, voluntariado. E aí, como eu era um dos poucos que estava ali projetando fazer letras em inglês, a coordenadora do curso, ela sabia que eu gostava de inglês e que eu dava algumas aulas particulares. Inclusive, cheguei a dar aula particular para ela. Falou, você gostaria de ajudar os seus colegas? Eu falei, não, tranquilamente. E aí eu comecei a ter que preparar essas aulas, porque
porque eu não podia ensinar algo que eu não sabia. Então eu comecei a estudar muito mais para poder ensinar os meus colegas. E tinha gente ali de 16, 17, 50, 60, 70 anos fazendo ali a aula juntamente comigo. Eu já era menor do que eu sou hoje e ali eu tinha que ficar na frente de uma sala com 60, 70 pessoas que tinham optado, né, pela discursiva em inglês. Falei, meu Deus do céu. Tinha umas piadinhas, tinha umas chacotinhas, mas eu precisei driblar aquilo porque era o que eu queria. Então eu falei, não, eu vou superar tudo isso e forçadamente eu precisava me tornar uma pessoa melhor, um professor melhor, porque eu precisava estudar. Para ensinar eu precisaria aprender mais para poder ensinar. E aquilo foi me dando bagagem, foi me dando conhecimento, foi me dando experiência. Finalizei ali um ano do pré-vestibular, foi meu primeiro ano do ensino médio, e comecei a procurar ali com 16 anos alguns empregos fora, né, da aula. Estudava de manhã, à tarde fazia algumas tarefas de casa. Minha primeira entrevista de emprego da vida foi em inglês. Foi um fiasco, porque era para vaga de auxiliar de professor, de sala de aula, era para uma escola infantil. Então eu ia ajudar o professor a dar as aulas de inglês, sendo um suporte ali, né? E foi catastrófico a entrevista, porque eu nunca tinha sido entrevistado para nenhum tipo de vaga de emprego antes, e a minha primeira foi em inglês, e eu tremia muito. Falei muita coisa errada, mas eu tinha muita vontade, então eu não ia diretamente lidar com os alunos, mas aquilo ali para mim foi uma porta para poder aprender, de estar em contato, né, com o idioma frequentemente, e isso foi me dando bagagem, então buscar outras oportunidades, e outras oportunidades também foram surgindo quando eu me aperfeiçoava, trabalhava cobrindo, né, vagas de professor. Não tem vaga, tem uma turma para horário tal, dia tal, não tem professor. Então eu pegava todos os horários que os professores não queriam pegar. E para mim era um desafio muito grande, porque eram metodologias diferentes. Então eu trabalhava em 4 escolas ao mesmo tempo, com essas turmas picadas, e eram metodologias completamente diferentes. E eu precisava me adaptar, porque eu precisava dar aula para empresas, para escolas que trabalhavam com abordagens completamente diferentes uma das outras. E isso foi me dando mais conteúdo. Quando foi no ano de 2011, eu resolvi que queria fazer uma especificação de professor no Canadá. E eu não tinha condições e a única forma era trabalhar. Acabei saindo das outras escolas no final de semestre, fiquei em uma escola apenas, que eu tinha uma quantidade considerável de turmas que daria para poder custear essa viagem. E ali eu desenhei tudo, porque a ideia era ir para o Canadá para poder fazer um curso de especificação para professores e ficar lá durante 3 meses. Corri atrás e fui atrás de uma empresa, a empresa conseguiu me dar o suporte, e nessa eu já tinha pago passagem aérea e de volta, hospedagem, alimentação, o curso em si, tudo certo para poder dar certo, mas não deu. No final ali da tentativa, a primeira tentativa de tirar o visto, eu recebi uma semana depois da aplicação que o visto tinha sido negado. Na época eu estava bem novo e foi um dos motivos que eles disseram que acreditavam que eu iria entrar no país e tinha grandes chances de não sair. Acredito que aquilo ali foi o começo de tudo, né? A negativa de uma viagem, de um planejamento que me trouxe até aqui. E ali eu fiquei muito abalado, porque eu tinha feito planos, já tinha criado um canal no YouTube com um vlog para poder divulgar as viagens ali, as aulas, e compartilhar com outras pessoas. E para mim foi uma grande frustração. E aí continuei, né, trabalhando, obviamente, consegui recuperar ali o valor que tinha sido investido na viagem. Mas quando deu junho, a minha viagem ia ser em julho. Obviamente eu não iria viajar com o visto negado, mas quando foi junho, a diretora da escola, né, tinha largado todas as escolas para ficar em uma. A diretora chamou a gente, né, individualmente, e disse: olha, infelizmente a escola ela não consegue se manter e a gente vai precisar dispensar vocês. Então a partir do mês que vem vocês não têm mais emprego. E ali para mim foi um baque muito grande, porque só eu tinha na escola mais de 120 alunos. Então a minha primeira pergunta foi: mas e os alunos? Olha, infelizmente a gente não tem como manter. E ali, obviamente os alunos foram comunicados posteriormente, né? E muita gente perguntando, tinha acabado de começar livro, e agora? Você quer dar aula particular pra gente, não sei o quê. E ali começou a procura dos alunos querendo fazer aula particular. E aí foi chegando 1, 2, 3 e chegaram 50, depois chegaram mais uns 60. Foi muito, muito rápido como tudo aconteceu. Aluguei um espaço e nesse espaço a gente colocou... eu tinha outros professores me ajudando que também eram dessa escola. E as coisas foram acontecendo, fazia a limpeza da escola,
a recepção, matrícula, fazia a coordenação da escola, dava aula, fazia praticamente tudo ali na escola e as coisas foram fluindo. Quando você não tem conhecimento, quando você aprende as coisas, você não tem a teoria, você tem a sua prática, você precisa fazer a prática dar certo sem a teoria, você não sabe até quando você pode se arriscar. Por diversas vezes fiz campanhas comerciais, ações comerciais em que não dava nada. A gente comprava para ações em escola, pipoca, pirulito, e no final das contas não dava uma matrícula. Era frustrante, mas é porque a gente não tinha ali conhecimento, as estratégias corretas para poder fazer as coisas acontecerem. Era tudo muito na prática, mas ainda assim a gente não deixava de tentar fazer as coisas acontecerem. E ali nasceu a American Language Center, com o objetivo de ajudar esses alunos, né? A American nasceu para poder dar continuidade ao sonho desses alunos que tinham sido interrompidos. Não foi um negócio planejado, não foi um negócio, vou abrir uma escola de inglês e vai ser assim, vai ser assado. Não, foi algo que aconteceu de forma bem rápida. E foi assim que nasceu a Purple. A Purple nasceu para poder proporcionar um ensino de qualidade num ambiente legal, num ambiente onde você pode se sentir à vontade, você pode ser quem você é, independente de absolutamente qualquer coisa, porque nós entendemos que as pessoas são diferentes e muito diferentes em diversos aspectos. E é isso que faz com que as pessoas elas se tornem únicas. Então, nada melhor do que você estar num lugar onde você se sente à vontade, se sente acolhido, em que você se sente abraçado e que você não precisa mudar absolutamente nada do que você é, a sua essência, para se encaixar. Então, aqui na Purple, nosso objetivo é ensinar um idioma, né, seja ele inglês, espanhol ou francês, para todo mundo, sem limitações, para que o idioma ele de fato se torne uma ponte para que você se conecte e não tenha limite, para que seja de literalmente viver uma experiência sem fronteiras e ver um mundo sem fronteiras, porque com um segundo idioma, além de você se conectar com pessoas, você cria um leque de oportunidades que te proporcionam literalmente o mundo. Então a Purple nasceu com esse objetivo, a gente tem cumprido muito bem com esse objetivo, que é levar um ensino de qualidade a toda e qualquer pessoa. E um dos diferenciais que nós temos, a gente atinge hoje, através de um projeto social com a prefeitura de onde fica sediada a franqueadora, que é um projeto de levar o inglês para as comunidades, para as pessoas que não têm acesso, condições financeiras de custear o curso. Então nós trabalhamos com benefícios diferenciados para essas pessoas, oferecendo para quem não tem condições semestralmente bolsas de ensino. A gente vai até a diretora da escola, procura entender. Então essas pessoas elas são indicadas e elas vêm até a Purple para poder estudar durante um semestre e poder vivenciar, colocar em prática isso de forma inteiramente gratuita. Esse é um dos projetos sociais que a Purple tem, que nós temos aqui, que é proporcionar para as pessoas a oportunidade de viver um mundo sem fronteiras, de conhecer, de colocar em prática e não se limitar apenas por não ter um segundo idioma. A gente tem receio de aprender inglês, não quero aprender inglês, acho o inglês muito difícil. Acho que se bem apresentado, as possibilidades, tudo se torna muito mais fácil, se bem apresentado. Então se você tem uma escola de idiomas, está iniciando ou é professor de idiomas assim como eu fui e tem vontade de ter mais alunos, de estruturar a sua escola, não precisa abandonar sua marca. Você pode se tornar um parceiro Purple, levando toda a nossa qualidade de material didático, metodologia para a sua escola. Entre em contato com a gente, que hoje mesmo a gente já retorna para você, te dá todo o suporte que você precisar para se tornar um parceiro Purple.